pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ju e bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje, gente, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que pra mim é muito importante, que é o motivo pelo qual esse canal existe. E é isso. Que é a minha transição capilar. Como é que foi o meu processo? Como que nós chegamos a este ponto, que pra mim ainda não é o suficiente, sabe? Eu preciso crescer mais, sim, no cabelo. Precisa melhorar um pouquinho mais, eu tenho coisas que eu ainda tô descobrindo. Mas eu queria dividir com vocês a minha experiência até o dia de hoje, maio de 2026. Não sei se vai ao ar em maio de 2026, mas é maio. É isso. Se você quer descobrir um pouquinho sobre como foi a minha experiência, fica aqui no vídeo. Então, galera, tudo começou porque eu queria pintar o cabelo. E esse é o vídeo. Brincadeira. Como que aconteceu esse processo? Eu já tinha uns 5 anos de alisamento. Na verdade, eu comecei a alisar o cabelo com 13 anos, 14 anos. Era bem novinho. Minha mãe que fazia em casa. E aí a ideia era abrir os cachos, ficar mais fácil, aquela coisa toda. E aí eu fui por muitos anos alisando o cabelo, E aí, chegou um ponto que eu falei assim, ai, quer saber, eu tô cansada disso, de ficar indo pra salão, de ficar fazendo em casa, não aguento mais e ponto. Parei. Aí o cabelo começou a voltar aos pouquinhos, daquele jeitinho, mantive do jeito que tava, porque não era uma progressiva de salão, né? Era o que eu estava fazendo em casa, então o cabelo já era ondulado. E aí ele só foi voltando pro formato dele anterior e eu fui vivendo. Porém, logo depois da pandemia, eu voltei pro processo de alisar e aí eu fui pro salão. E aí, sim, o cabelo passou a ficar liso, 100% liso. E era bom, era prático e tal, até o dia que eu olhei e falei assim, gente, não quero mais. Por quê? Não quero mais. Não faz mais sentido pra mim, eu olho pra mim e não me sinto bonita. Não era uma questão de, nossa, você é negra, então você precisa estar com o cabelo cacheado. Não, que isso pra mim nunca foi um problema. Era realmente a questão de eu olhar e eu não gostar mais. Eu, naquele momento, querer outra coisa. E aí eu queria pintar o cabelo. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Então, já que não alisar, tá funcionando, alisar, deixa assim mesmo, então vamos pintar. Já que passar por todo o processo da transição é tão pesado. E aí não dá pra pintar, porque você usa produto tal, X e X, e pra pintar vai gerar isso, né? E aí foi tanto empecilho, mesmo que fosse possível fazer a pintura, foi tanta coisa ao mesmo tempo que eu falei assim, gente, se meu cabelo tivesse natural, era só jogar tinta. Tá tudo bem. Na minha cabeça, cabeleireiros de plantão, me desculpem, mas era um pensamento da pessoa. E assim, não fez sentido. Aí eu falei, quer saber? Pra eu poder voltar a ter a minha liberdade do jeito que eu acho que tem que ser, eu preciso voltar a ter meu cabelo natural. E aí eu decido o que eu quero fazer. E aí todo um processo começou, que foi quando eu comecei a gravar pra vocês os vídeos, que o cabelo já tinha 2 texturas, 2 produtos, o cabelo um produto pra tal coisa, o produto servia pra essa coisa aqui, e por aí vai. Penteado, como que eu cuidava do cabelo, vamos colocar trança pra poder dar uma amenizada na coisa, e as coisas foram caminhando. E aí, eu comecei a sentir o peso da transição. Porque é muito bonito quando a gente vê na internet as pessoas mostrando, não, a gente faz o penteado, é assim, a gente usa trança, nananana. Cara, é muito legal. Realmente, é muito legal, te dá um gás, você se sente representada. Mas o dia a dia, muitas vezes, não é tão grato. Às vezes você vai acordar e você não vai ter tempo de fazer um penteado. Você tem um evento e não deu tempo, não teve verba para poder fazer uma trança. E aí tudo isso vai acumulando na sua cabeça. E você começa a se olhar e falar, cara, eu tô horrorosa. Por que eu inventei de fazer esta coisa na minha cabeça? E aí a gente começa, não, então eu vou voltar a alisar porque é mais fácil e voltar a alisar é melhor. Porque se eu cortar o cabelo também eu não vou me reconhecer, semi-careca. Todas essas coisas vão passando pela nossa cabeça. Mas calma, eu quase sucumbi, faltou isso aqui. Tanto que eu dei uma desaparecida, né? Quase que eu sucumbi ao voltar pro liso.
Chorei muitas vezes. Olhava, as minhas roupas passaram a ficar feias pra mim. Porque eu olhava pro meu cabelo e eu olhava assim, nenhuma roupa encaixa, nenhuma roupa vai resolver essa atrocidade. Que era metade do cabelo assim, ou então 3, 4 dedos assim, e o restante do cabelo alisado. Vale um adendo. Eu sempre tive a dificuldade de estar com o cabelo alisado e crescer um dedinho da raiz. Tem gente que lida bem com isso. Eu não conseguia lidar. O cabelo ficou um pouquinho mais alto, tem que prender. Não pode mostrar. Tem que correr pro salão para refazer. Tem que arrumar alguma forma de disfarçar. Pra mim, era algo extremamente torturante. E a chegar ao ponto de não estar cuidando do meu cabelo da forma que eu deveria. Então, assim, você precisa fazer o produto de 3 em 3 meses, que era a maioria das recomendações. Eu queria, se fosse possível, fazer todos os meses. E aí, cabelo quebrado, cabelo partido, graças a Deus, não passei por um corte químico, graças a Deus por isso. Mas eu passei por alguns processos que estavam caminhando para aquilo ali, como o cabelo ficar muito fino. Gente, isso aqui tudo de cabelo, não tinha. Porque eu conseguia amarrar, sabe com aquelas liguinhas, aqueles elásticos pequenininhos que a gente faz penteado? Dava pra amarrar o meu cabelo com aquilo, de tão fino que o cabelo ficou, de tão ralo, fino não, né? Ralo que ele ficou. E aí, fechando o meu adendo pra eu continuar, né, a nossa conversa, eu cheguei ao ponto de pensar em desistir, porque eu tava muito cansada, não me sentia bem comigo mesmo, maquiagem nenhuma resolvia, penteado nenhum resolvia. E aí, eu passei a diminuir a exposição. Então, fotos eram pouquíssimas. Ter o canal aqui me ajudou muito a não desistir, porque eu tinha um compromisso comigo mesma e com quem se identificou com os vídeos iniciais, com as histórias, com os produtos e tudo mais. Mesmo eu tendo o canal e o compromisso com vocês aqui, eu acabei me isolando um pouco mais, porque eu não gostava da minha imagem naquele momento. E assim, é super válido, porque quando a gente se importa, né, com a nossa imagem, que o cabelo é algo que impacta, tudo isso, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de enfrentar esse momento de frente. Porque é muito legal quando você escuta de alguém, poxa, cara, tá muito bonito seu cabelo, tá legal e tudo mais, mas é estranho quando você tem aquilo como segurança e aquela segurança, ela meio que se vai, né, de alguma forma. Mesmo que seja para um benefício futuro. Então, a forma com que eu reagi foi de me isolar um pouquinho mais, né? De preservar a minha autoimagem, né? Então, fotos, essas coisas eu fui diminuindo. Os vídeos aqui, tanto que o vídeo do Big Shop, que era um vídeo que eu queria muito gravar e trazer pra vocês, eu acabei não gravando. Por quê? Porque eu já tava naquela vibe de não estar me sentindo muito legal com o meu cabelo, com a minha imagem e tudo mais, e não fiz. E isso é um problema? Não, eu só não queria registrar. Tenho fotos, vou botar as fotos aqui pra vocês, do dia do Big Shop, mas só vou botar as fotos bonitas, tá? Porque é algo que ainda tá sendo trabalhado em terapia. Mas eu vou dar as fotos bonitas pra vocês verem. E é difícil a gente ter esse domínio de muitas vezes, não, vou aparecer assim e tudo mais. Se aquilo abala a gente, né? Mexe com a nossa autoestima. Porém, entretanto, todavia e mais um pouco, eu não desisti. Então, se você tá passando por esse processo, eu sei, tô dividindo com você a minha experiência não pra te desencorajar, mas pelo contrário, pra dizer pra você que acaba. Ela acaba, ela passa, e quando passa, a gente se sente tão mais bonita e tão mais dona de si, que até mesmo o dia que o cabelo acorda de mau humor, a gente nem briga com ele. Passa batido, entendeu? Então, se a doida que alisava o cabelo de mês em mês, se deixasse, conseguiu, meu amor, você consegue. Tenha certeza disso. E a gente tá aqui, ó, de mão dada, juntinhos. Se hoje você estiver passando por isso e quiser ouvir minhas 3 dicas, são elas. Tenha paciência. Paciência com você, com o seu processo, com a sua imagem, com o seu cabelo, com o tempo. É difícil, a gente quer que as coisas aconteçam do dia pra noite, que o cabelo, nossa, cortei hoje. Amanhã ele vai estar cacheado aqui no meio das costas. É o que a gente quer. Mas ele tem vontade própria. Ele cresce quando ele quer, ele cacheia quando ele quer, ele fica bonito quando ele quer. Tem dia que nem quando ele quer ficar bonito. Depende do dia dele, entendeu?
Outra dica é não se compara. De verdade, não se compara. Cada um tem o seu processo. Tinha dias que eu tava me achando incrível porque o cabelo tava funcionando, porque ele curto estava lindo, porque ele era prático, era só passar um creme, sacudir, saiu. Tinha dias que eu acordava e falava assim, gente, por que esse cabelo é tão pequeno? E acontece, porque era a minha experiência, era a Júlia vivendo aquele momento. E às vezes você vivendo aquele momento, você vai adorar seu cabelo curto todos os dias. A praticidade do seu cabelo curto todos os dias. E quando ele crescer, talvez você nem goste tanto. E prefira continuar cortando e mantendo ele curto. Que não é o meu caso. E terceiro, erra, testa, aprende, descobre, faz de novo. Começa do zero se precisar. Sabe? A gente tem a ideia de que as coisas são imutáveis. E as coisas não são assim. Todos os dias acontece alguma coisa para que a gente seja mudado e moldado de alguma forma. E essa experiência também pode ser um momento para que você seja mudada ou mudado. E você precisa estar aberto a isso, porque são escolhas. E eu escolhi passar por essa transição. E eu fico muito feliz por ter você aqui comigo. Né? Tem gente que vai querer passar pela transição e não vai querer ter ninguém perto. E tá tudo bem. Tem gente que vai querer testar um monte de produto novo. Que foi o meu caso. Várias coisas. Tem gente que não, vai passar sempre a mesma coisa no cabelo. E tá tudo bem. Cada um com o seu momento. Então testa, erra, bota a trança. Gente, o que me ajudou foram as tranças. Menino, trancistas, ó. O trabalho de vocês é uma coisa assim que eleva qualquer autoestima. Muito obrigada, porque vocês são maravilhosas. E pra gente finalizar esse nosso papo de amiga, né? Eu, você e eu, só nós duas ou nós dois. Lembra que esse é um processo realmente extenso. E não vai ser resolvido do dia pra noite. Mas eu sei exatamente como você se sente. E você não tá sozinho. Se você quiser conversar, dividir sua experiência, bota aqui embaixo. Se quiser conversar comigo mais de perto, entra no meu Instagram, manda mensagem. A gente tá aqui pra conversar, pra ficar junto, pra ser amigo. Sempre ser amigo, entendeu? Esse negócio de um julgar o outro não existe aqui. Isso aqui é um lugar seguro pra você, entendeu? Pra mim também eu espero. Mas é isso. Gente, muito obrigada por você ter me ouvido, ter ficado aqui comigo até o final, ouvido a minha história, ouvido a minha experiência, pelo seu carinho, pelo seu tempo dividindo isso comigo. Eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui e a gente vai conversar muito mais sobre isso, sobre cabelo, sobre mudanças, sobre roupas, sobre acessórios, sobre todas essas coisas. Mas se você gostou desse conteúdo, desse tipo de conversa, coloca aqui pra mim, por favor, um coraçãozinho rosa. Ai, porque hoje eu tô rosa. É isso. Coloca o coraçãozinho rosa aqui embaixo se você ficou até o final desse vídeo. Não esquece de contar a sua experiência se você quiser, de mandar para alguém que esteja passando por isso e de deixar o seu like para que o YouTube entenda que você gosta do meu conteúdo, para que ele te entregue mais e mais videozinhos meus. Para que você me veja mais, né? Pra gente ficar pertinho. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!